toda a aula eu começo dizendo a mesma coisa, tá? O intuito desse estudo não é mostrar conhecimento, não é mostrar que sabe mais ou menos, mas, enfim, despertar a igreja a pesquisar, despertar a igreja a estudar, acima de tudo, a se santificar. O intuito desse estudo é mostrar que estamos vivendo realmente o tempo do fim. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Santo Deus, vivo e poderoso, te damos graças, Senhor Deus amado, por mais uma vez poder estar em tua presença, Senhor. Pai amado, e os teus servos, meu Pai, se alegram quando estão em tua presença, Senhor. Porque a tua presença, meu Pai amado, verdadeiramente alegra os nossos corações. A tua presença, meu Pai, verdadeiramente ela aviva a nossa alma, Senhor. Pai querido, em ti, meu Pai amado, encontramos prazer, Senhor. Em ti encontramos gozo, meu Pai amado. E o que deixa, meu Pai, os nossos corações saltitando de alegria, Senhor, é que sabemos que há uma promessa desse gozo ser eterno, Senhor. Como diz a tua palavra, meu Pai, se permanecermos, meu Pai, naquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor, verdadeiramente viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Pai amado, a tua palavra, ela traz a promessa da tua volta, Senhor. Pai amado, e na promessa da sua volta, ela traz as profecias, Senhor. Pai querido, não nos dando exatamente o dia e a hora, mas nos dando os tempos, as estações que antecedem a sua volta. Por isso, meu Pai, a tua palavra tem que ser examinada, Senhor, tem que ser estudada de forma minuciosa, mas acima de tudo, Senhor, na direção do teu Espírito, Senhor, que é o que invocamos, Pai querido, nesta tarde. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, seja derramado sobre nós, que a tua misericórdia e graça, Senhor, nesse momento seja sobre nós, que o Senhor, meu Pai, venha olhar para cada um de nós com o teu olhar de misericórdia, Senhor, e através da tua misericórdia nos conceder o teu Espírito, para que através do teu Espírito possamos saber a tua palavra. Aquilo que está revelado, meu Pai amado, atrás das letras, Senhor. Aquilo, meu Pai, que está revelado, Senhor Deus, nos tempos, ó Pai amado. Pai querido, nos impérios, Senhor. Nos acontecimentos, meu Pai, à roda de todo mundo, mas principalmente no que a tua palavra chama de umbigo da terra, Senhor, que é, Pai querido, Israel, Jerusalém. Pai amado, abre o nosso entendimento. Não permita, Senhor Deus, que o homem venha falar, mas que o teu Espírito fale conosco de forma poderosa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode estar sentada abrindo a palavra do Senhor em Ezequiel 38. Creio que eu corri um pouco na semana passada. Eu vou tentar trazer de novo para que você entenda melhor. Existe uma dificuldade muito grande de entender esta passagem de Gog e Magog, quem não está alinhado com os profetas. Mas quando você já vem tendo uma certa intimidade em ler os profetas, em estudar os profetas, em estudar genealogias, fica mais fácil para você assimilar isso na sua mente. Como eu sei que muitos ainda não têm essa prática de estudar os profetas, a gente vai explicar mais uma vez, tendo em vista que não é aqui mostrar, como eu falei para os irmãos, que é expert no assunto em Gog e Magog. Não é isso? Você não precisa ser um expert, mas quando você entende de onde parte Gog e Magog, não é isso? Você, Meseque, Tubal, vai ficar mais fácil de você entender o raciocínio que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você. Bom, lemos na semana passada, eu vou ler aqui algumas partes, não tudo, porque já tem um estudo, se não me falha a memória, que é a parte 8, que foi dada na semana passada, que alguns entenderam, mas outros não entenderam. Então eu vou trazer de forma mais pousada hoje, tendo em visto que eu falei que Gog e Magog, ele é o cenário que vai, digamos assim, abrir o reinado do anticristo. Digamos que seria uma das últimas profecias, não é isso? Na verdade, ela está dentro da última profecia que vai revelar o anticristo, que revela também o tempo do fim, Essa guerra de Gog e Magog, ela aparece aqui, não é isso? Mas Gog e Magog também aparece em Gênesis capítulo 10, mas Gog e Magog também vai aparecer lá em Apocalipse, tá certo? Esse de capítulo 38 de Ezequiel e o de Apocalipse é o mesmo evento, porém é um evento muito extenso, tá certo? É um evento que vai praticamente do início da grande tribulação e vai terminar depois dela, depois do reino de Cristo, amém? Então nós vamos estudar um pouquinho para que você entenda melhor, para nós vermos que esse cenário de Gog e Magog é exatamente o tempo que a gente está vivendo hoje. Bom, capítulo 38, verso 1 de Ezequiel 38 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog,
terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. Dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute, com ele todos escudo e capacete. Gomer e todas as tuas tropas, a casa de Torgama do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe tu e todas as multidões do teu povo, se reúnam a ti e servem em tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitaram sem muro e não tem ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo para arrebatar a presa e tornar tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou entre as nações, o qual adquiriu gados e bens e habita no meio da terra. Sebá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata, o ouro, para tomar gados e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias. Prestou atenção? Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes serão deitados abaixo, e os precipícios desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste, do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras, e saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque, de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei, o versículo 12, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, ou seja, vai subir por
intermédio do Senhor. O Senhor permitirá. Versículo 3. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, as aves de rapina, de toda espécie, os animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes da cidade de Israel sairão e acenderão fogo e queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui por enquanto, amados irmãos. Então fica muito confuso, como eu falei na semana passada, né? Mas uma coisa nós partimos aqui, antes de entrar nos nomes, eu vou repetir um pouco do que eu falei na semana passada, para você entender melhor. Primeiramente, o Senhor fala de uma terra, de um povo que disperso, tá? De um povo que foi disperso. Nós sabemos que esse povo que foi disperso, que deixou de ser nação, foi Israel, amém? Então, a profecia se dá quando esse povo de novo se ajunta, quando esse povo de novo, não é isso, vem patriar a sua terra. Então, isso aconteceu em 1948 com Israel. Israel voltou a ser nação, então só daí para frente que a profecia pode se cumprir, tá? Dali para trás não houve esta profecia, ela não se cumpriu, tá? As terras não cercaram Israel para a destruir, como a palavra do Senhor diz, porque no final dessa destruição, o Senhor intervém em prol de Israel. Ele não só intervém em prol de Israel, mas você vai ler o capítulo 38 e 39, o Senhor ali, ele estabelece a sua justiça, ele estabelece o seu reino. Então teve fatos parecidos com esse, mas não que o Senhor estabeleceu o seu reino, não que o Senhor estabeleceu a sua justiça. E logo nós lemos aqui que diz que essa profecia também é para os tempos do fim. Ele fala aqui, e no fim dos tempos. Quando fala nos fins dos tempos, nós aliamos com Daniel, não é isso? O capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós aliamos com o Apocalipse, não é isso? Os fins do tempo, em que o momento em que o abominável da desolação, que sabemos que é o anticristo, ele apareceria, faria guerra aos santos. Então, isso é que a palavra trata como tempo do fim. Amém, queridos? Então, Israel voltou a ser nação, não é isso? A palavra fala que aqueles que estavam desterrados, eles seriam tragos de volta para a sua terra. A gente vive um cenário hoje, tá? Onde o próprio Israel, ele está bancando a volta dos judeus de volta para Israel. Se você pesquisar, você vai ver, né? A maioria dos judeus tem condições, mas os que não têm, está sendo bancado por Israel para voltar para Israel. Então, judeus do mundo todo estão migrando de volta para Israel, para a sua terra. E por que eles estão migrando de volta? Exatamente para se cumprir esta profecia, tá certo? Então ele começa aqui dizendo alguns nomes, que não é difícil. Eu falei semana passada que, quer ver uma coisa? Vamos dar um pulo lá de novo em Gênesis 10, para você saber de quem ele está falando. Já vou engrenar aqui no que eu quero, os irmãos vão entender. Mas vamos lá. É porque aqui não adianta correr muito. Eu fiz isso na semana passada e muitos não entenderam como eu queria que entendesse. Mas vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis. Podemos ler? Capítulo 1, versículo 1, 10, versículo... Cadê? Estou em Gênesis 7. 8... Aqui. Vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 1. Esta, pois, são a geração dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Amém? Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Torgama. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Por esses foram repartidos as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Vamos voltar ao versículo 2 de novo. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e
Apareceu os mesmos nomes que apareceu lá em Ezequiel 38, não é isso? O Senhor fala tu, Gog, rei de Magog, não é isso? Ele fala de Tubal, ele fala de Meseque, apareceu esses nomes. Como é que funciona isso? Quando eu vou lá para a Bíblia e eu pego a genealogia, eu vou seguindo esses homens. Eu vou seguindo esses nomes, através desses nomes eu vou saber, né, aldeias que foram criadas, povos que foram formados, províncias, não é isso? E aí muitos nomes do passado não são os mesmos nomes do presente. Mas quando você vai estudar no Mapa Mundio, não é isso? Através do Google, que ajuda muito, quando você pega o nome que era lá no passado, quando eles trazem o nome que é hoje, eles também trazem antiga, aí traz o nome antigo, não é isso? E você vai ver muito desses nomes aqui. Existe um quadro aqui, já deve ter colocado ele aí, que ali você vê os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Quando chega lá em Jafé, você vê Gomer, você vê Magog, você vê Madai, você vê Javã, você vê Tubal, Meseque, tá vendo? Tiras. Aí ali, já não estou mais com aquela visão tão ampla, não é isso? Você vê Gomer, por exemplo, está vendo lá? Gomer. Você vê que de Gomer vem o quê? Turquia e Iraque. Está vendo? De Magog vem os citas. Está vendo lá? Madai vem os medos. E ali você vai ver que cada povo desse, Gomer, ele gera Askenaz, Rifate, Togarma. E aqui você vê Sem, não é isso? Um exemplo ali, Assur veio ser a Síria, está vendo? E você vai ver muitos outros ali, olha, que vem até chegar em Abraão. Aqui você vê a mistura de Abraão com Agar. Mas enfim, colocou esse gráfico aí só para você ver como que se estuda a genealogia, entendeu? Depois até você pega aqui o número do Itamar, né? Troca o número com o Itamar, que o Itamar te manda esse gráfico pelo WhatsApp. Ele manda para você esse gráfico, então vou até pedir ele para colocar esse gráfico no canal da igreja. Ele vai colocar na mensagem esse gráfico. Com esse gráfico você consegue mapear. Não está mapeando todos os povos, tá certo? Mas para ficar mais fácil, mapeou somente aqueles que no momento, dentro do estudo, eles nos interessam. Amém? Para isso tem na Bíblia a genealogia, para nós sabermos quem é quem gerou quem. Porque quando tem um texto desse, Gog, rei de Magog, Meseque, Tubal, Togarma, a tua cabeça não vem a dar um nó, não é isso? Você vai tirar esses nomes, não é isso? Gog, né? Por exemplo, quando nós lemos ali, olha lá, quer ver? Lá, ó, Gomer, tá vendo? Gomer apareceu quem? Turquia e Iraque. Então, quando aparecer Gomer, não é isso? O texto que você está lendo, você vai ver que Gomer, você pode até pegar uma caneta ou um lápis e escrever em cima de Gomer o quê? Turquia e o quê? Iraque, não é isso? Você vai escrever e você vai saber de quem que o Senhor está falando. Por que a importância de você mapear a genealogia, né? Mapear esses povos? Porque quando você faz isso, não permite que você cometa erros. Por exemplo, a maioria dos estudos, por isso que eu falei, olha, a gente vai fazer lá um estudo sobre Gog e Magog, que envolve a Rússia, que envolve os Estados Unidos, lembra que eu falei isso? Exatamente para chamar a tua atenção, porque a maioria dos estudos que a gente vai para a internet para ver de Gog e Magog, ele diz que Gog e Magog é quem? É a Rússia. Aí envolve até a China no meio, não é isso? Aí ele fala porque a Rússia está no extremo norte, não é isso? De Israel. Mas quando você traça no Mapa Mundio uma linha reta para o extremo norte de Israel, não é isso? Você vai ver que a Rússia, tá? Moscou, ela está do lado direito, tá? Dessa linha reta. Ela não está ao norte de Israel, tá certo? Não está. E ela também não se alinha com esses povos. Ela não se alinha com esses povos que é descendentes de Jafé. Só que esses descendentes de Jafé, já no final aqui, já estão um pouco misturados com os descendentes de Sem. Está misturado com um pouco dos descendentes de Cã. Por exemplo, quer ver? Deixa eu te dar um exemplo dessa mistura de descendentes. Olha só. Quando nós vamos, por exemplo, aqui em... Cadê os caldeus? Está vendo aqui? Alfaxade, está vendo ali? Alfaxade, não é caldeus que está ali? Que eu não estou enxergando. Caldeus, está vendo ali? Quando você vai para lá, para Madal, ele diz que é quem? Que é os medos. Ah, maravilha. Aqui, ó, está vendo aqui? Alfaxade está dizendo que é os caldeus. Está vendo? Aí vem lá em...
Cadê os medos? Lá no Madai. Você vai ver que os medos e os persas foi uma aliança de quem? Dos assírios com quem? Com os caldeus. Criaram os medos e criaram os persas. Eu fiz aqui um mapinha, tá vendo? Que os medos, eles vêm da tribo de Madai, vêm do povo da linhagem de Madai, certo? E aí, eles vão se envolver com os persas. E os persas vêm lá de Arã. E Arã vem de Elão. Elão vem de Sem. Sem é a geração abençoada, tá vendo? É a geração abençoada que vai gerar Abraão, tá vendo? Os filhos de Noé é a geração abençoada é Abraão, você tá vendo ali? Dali, tá vendo? Ele vem Elão tá lá em cima, lá, os persas, tá vendo? Mas os persas, ele faz aliança lá com o povo de Jafé, os medos, por isso é conhecido dos medos e os persas, fizeram uma aliança, vocês não estão compreendendo? Houve uma mistura de quê? De povos, eles se misturaram. Então os medos e os persas venceram uma aliança do povo de quem? De Sem com o povo de Jafé. Qual é o grande problema que acontece aqui, olha, na tribo de Sem, que deveria ser ela toda abençoada? O problema é que a tribo de Sem, ela vai, tá vendo aqui, olha só, egípcio, tá vendo? O Egito, ele vem da onde? Ele vem aqui, olha, de Cã, tá vendo lá, ó, Misraim é Egito, tá vendo ali? Misraim aqui, olha, em cima de Cã. Misraim é o Egito. Cã é a descendência maldita de Noé. Por que ela é descendência maldita de Noé? Porque ele viu a nudez do seu pai, e ele, em vez de cobrir a nudez do seu pai, o que ele fala? Ele chama os irmãos e mostra, ele expõe a nudez do seu pai, não é isso? Sendo ele assim maldito, tá certo? É claro que ele não se tornou maldito porque viu a nudez do seu pai. Aquilo ali era uma profecia de que esse povo se tornaria lá na frente, tá certo? Então, esse povo aí, tá? O Egito, tá certo? Esse povo, ele lá na frente, tá? Vai se envolver, tá? Com o povo de Sem. Por que vai se envolver com o povo de Sem? Porque Sara, que é do povo de Sem, que é a esposa de Abraão, não pode ter filhos. Tá certo? Se sentindo ali ofendida, magoada com isso, ele pede para que Abraão dormisse com a sua serva, chamada Agar, que é a sua serva egípcia. Então aí vai ter uma mistura de um povo que é maldito com um povo que é abençoado. Você está vendo ali? Olha só, aqui, olha só. Misraim e Egito, tá vendo? Vai se misturar Misraim, tá certo? Com aquela lá que veio lá de Abraão, que veio lá de Sem, tá vendo? Olha lá. Então, Abraão, ele deita com Agar e ele vai gerar um filho chamado Ismael. Amém? Ismael gera 12 tribos. São conhecidos como os ismaelitas. Na Bíblia tem os ismaelitas, tá certo? Esses ismaelitas que são hoje, tá? Praticamente o Oriente Médio, tá? Que foram descendentes das 12 tribos geradas por Ismael e que hoje briga por Jerusalém, porque Jerusalém é o umbigo da terra, aonde o Senhor entregou na mão de Jacó pela promessa que ele fez a Abraão. Então eles entendem que Ismael é o primogênito. Ismael é o primogênito, ele é o primogênito filho de Abraão, sim, mas não foi de Abraão com Sara, foi de Abraão com a egípcia, e Deus não reconhece essa união. Eles também geram 12 tribos ismaelitas, só que o Senhor manda embora, o Senhor manda quebrar o vínculo com eles, não é isso? E quando o Senhor manda quebrar o vínculo com eles, ele fala que vai nascer Isaac. Nasce Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa. Então hoje, dentro do Oriente Médio, você vai encontrar nações que são contra Israel, que saíram também de Sem. Você vai encontrar nações que são contra Israel, que saíram de Cã. E você vai encontrar nações que são contra Israel, que saíram, tá bom, de Jafé. Mas esses que são contra, que saíram dessas tribos, vocês nunca vão ver eles sozinhos, a não ser o de Jafé, que é sozinho contra Israel. Vocês vão ver sempre eles misturados. Ou com Cã, ou com Sem, ou com Jafé. Amém? Quem está compreendendo, diga amém. Então esses povos, quando se juntaram, não é isso? Tipo assim, suponhamos que o nome ele é Torgama. Aí ele se junta, né, com Misraim. Aí ele já cria um outro nome, já cria uma outra nação, já cria um outro povo, não é isso? Por exemplo, você sabe que Esaú vem Edom. Edom vem de Esaú.
Mas Esaú, quando ele não recebe a promessa, que ele fica chateado, isso, ele vai buscar uma esposa na casa de quem? De Ismael. É de Ismael que ele vai buscar. Por isso que o Senhor falou que ele amou Jacó e ele aborreceu Esaú. Ele vai buscar uma esposa lá. Então ali já gera um outro povo, já é mais uma mistura. Mas essa mistura hoje é conhecida no nosso meio como Oriente Médio. O foco que o Senhor ele coloca aqui nessa passagem, embora apareça Tubal, embora apareça Meseque, não é isso? Misraim, o foco principal que ele coloca em Ezequiel 38 é Gog e Magog. Gog e Magog, ele fala que vai ser o cabeça, vai ser aquele que vai direcionar o quê? Um grande exército contra quem? Contra Israel, alinhado com muitos povos, e esse povo ele começa a destrinchar aqui quem é, ele vai começar a dizer quem são esses povos aqui que vai se misturar com ele, tá certo? Ele começa a falar aqui, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 38, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, e Tubal profetiza contra ele, tá? No versículo 5, você vê que ele tem aliado a persas, etíopes e os de Put, com eles todo o escudo e capacete, Gomer, todas as tuas tropas, casa de Torgama do extremo norte e todas as tuas tropas. Então ele começa a falar quem vai ser os aliados. Nesses aliados você não encontra Estados Unidos, você não encontra China, você não encontra Rússia, você não encontra. Mas você vai encontrar, transliterando, pegando esse povo e transliterando para o dia de hoje, você vai encontrar Irã, você vai encontrar Turquia, você vai encontrar Uzbequistão, você vai encontrar Paquistão, você vai encontrar Quirguistão, você vai encontrar o próprio Iraque, você vai encontrar como é que é o nome? É porque é complicado esse nome desses países aqui, mas todos esses países que você vê estão ligados, e todos esses países eles são muçulmanos. Todos eles são muçulmanos, não são poucos que vão se juntar, se aliar para atacar. Mas sob o comando de um. Esse um que vem do extremo norte. E quando você pega o extremo norte eu vou até fazer uma correção aqui, porque a gente colocou a capital da Turquia é Istambul. Não, a capital da Turquia não é Istambul, desculpa. A maior cidade da Turquia é Istambul. Mas Istambul não é a capital da Turquia, ela é a maior cidade da Turquia. Quando você traça essa linha para o extremo norte de Israel, ele vai dar aquele que a palavra vai chamar de Gog. Eu vou pegar um nome aqui para você, quem é esse extremo norte. Ankara. Ankara, sim. Ela é a capital da Turquia. Então, quando você bate lá, ela bate certinho em Ankara, na capital da Turquia. Vamos falar um pouquinho da Turquia, porque quando você pega, você peneira isso, você vai ver que Gog e Magog é a Turquia, tá certo? Mais precisamente Ankara, capital da Turquia, mas está dentro da Turquia, tá? A Turquia tem algumas curiosidades. As 7 igrejas da Ásia estavam onde? Na Turquia. Na igreja de Pérgamo, que fica na Turquia, o Senhor fala que nela está o trono de quem? De Satanás, tá certo? A arca de Noé, ela pousa ali, ela repousa no Monte de Ararat. O Monte de Ararat fica onde? Na Turquia. Na Turquia, reiniciou o mundo. É como se o mundo fosse resetado com o dilúvio, tá certo? Você pega o seu telefone, seu computador reseta, ele reinicia. Então o mundo ele reinicia onde? Na Turquia. Exatamente na Turquia que o mundo se reinicia. Se reiniciou com quem? Cansem e Jafé. Não é isso? Ele reiniciou ali. Então a Turquia ela tem, alguns pontos que começa a chamar atenção. Olhando para Gog e Magog, o extremo norte de Jerusalém é Ankara, que fica na Turquia, tá certo? A palavra fala, tá, que lá em Apocalipse, no capítulo, anotei aqui, 16, 12, fala que o rio Eufrates ele vai se secar.
Ele vai secar para quê? Para que as tropas, quando você vai ler aquelas tropas, ele vai dar referência de Ezequiel 38. O rio, ele vai secar, o rio Eufrates, para que as tropas avancem contra Israel, tá certo? O rio Eufrates, ele tem a sua nascente aonde? Na Turquia, certo? As profecias se alinhando, tá certo? Então o rio Eufrates na Turquia, tá? Gog está em Ankara, na Turquia, tá? A Turquia faz fronteira com o Irã, não é isso? É o Irã que está em guerra hoje com quem? Com Israel, apoiado pela Síria, apoiado e financiado pela Turquia, amém? Pelo Erdogan, tá certo? O Erdogan, ele é o presidente da Turquia, ele é o homem mais influente entre os muçulmanos na terra, tá certo? E quando Jerusalém, ela foi tida como a capital de Israel, devolvida para Israel por Donald Trump, este homem chamado Erdogan, presidente da Turquia, ele fez uma convocação mundial para que todos os muçulmanos do mundo subissem a Jerusalém e guerreassem contra ela para tomar Jerusalém. Amém? O presidente do Irã, ele colocou uma data, ele estabeleceu uma data, tá certo? Para dizimar, para evaporar Israel do mapa. Amém? Quem sabia disso aí, diga amém. Você sabe só o irmão aqui, Francisco, não é isso? O presidente do Irã com sangue na boca, quando Jerusalém voltou a ser a capital de Israel, o presidente do Irã, que faz exatamente fronteira com quem? Com a Turquia, ele falou que vai dizimar, ele vai evaporar, é a palavra dele, vai evaporar, fazendo até alusão ali a uma bomba atômica, né, uma bomba nuclear, ele vai evaporar, ele vai tirar Israel do mapa. Quem foi a primeira pessoa que o apoiou, né, de forma poderosa, não é isso, colocando todos os seus recursos à disposição para que o Irã fizesse isso? Quem? Erdogan, presidente da Turquia. Então, se você olhar, quem encabeça isso aí, tá certo? É a Turquia, junto com a Síria e junto com o Irã, tá certo? Só que a Turquia, Irã, Síria, tem uma questão aí que eu anotei aqui que vale a pena. A palavra fala que o 8º reino, que vai marcar o reino do anticristo, é um dos 7, tá certo? É claro que esse 8º reino tem a ver com o Império dos Turcos Otomanos, que nós já falamos aqui, eu não vou voltar nele, tá certo? Mas algumas pessoas falam, não, é o Império Assírio. O Império Assírio vai voltar. O Império Assírio, ele não tem a ver com a Síria. Tá certo? Quando fala Assíria, é porque era um império, era um conjunto de nações, amém? Que governava como império, tá? A Síria é somente uma nação sozinha, tá certo? Então algumas pessoas falam que o Império Assírio, ele vai voltar e ele é o 8º rei. Bom, dizer que é a Turquia e dizer que é o Império Assírio, se estudar um pouquinho, né? Não vai ter diferença nenhuma. Que isso, pastor? Sim, porque até respeito, né? Tem irmãos ali, não, pastor, estuda direitinho, é a Síria, e ele está certo. A Síria, não Síria. A Síria, para ser a Síria, tem que se juntar às nações de novo. E eu peguei aqui somente quatro nações que compunhavam, né? Que fazia parte, né? No caso assim, que eram os cabeças, tá? Do Império Assírio lá atrás. E vamos ver quem é? Iraque, que naquela época era Babel. Tá certo? Síria, que naquela época era Arã. Você vai ver aqui, olha, a Síria aqui em 100. Você vai ver o Irã, que até os dias de hoje é o Irã. E você vai ver, na própria palavra de Deus, tá? A Anatólia. Quando você pega a Anatólia, procura ela como nação hoje, você não vai encontrar. Mas se você vai encontrar um país que vai dizer que é a antiga Anatólia. Qual? Turquia. A antiga Anatólia, que fazia parte do Império Assírio, a Anatólia é a Turquia. Então, você vê que o Iraque, você vê que a Síria, você vê que o Irã e que a Turquia estão unidas, unha e carne, contra Israel, sim ou não?
Então podemos dizer que esse império assírio, ele está renascendo de novo, sim ou não? Só que tem um detalhe, amados irmãos, tá? O que é um califado? Você tem que entender o que é um califado. Califado é um estado islâmico governado por um califa, por um cabeça, tá certo? Dentro da lei Sharia. Dentro da lei Sharia. Esse califado, tá certo? Ele tinha na época dos impérios dos turcos otomanos, porque a Roma antiga, ela trouxe a sede do seu império, tá certo? Para um lugar chamado Bizântia. Dentro dessa cidade chamada Bizântia, Constantino criou uma cidade chamada Constantinopla. Amém? Essa Constantinopla, ela existiu exatamente também na época do Império Turco Otomano, que ele invadiu Constantinopla, tomando Constantinopla de Roma, tá certo? Então, tinha um califa, tinha um cabeça, Mahomed II era o cabeça, ele era o califa, tá? Desse califado, o cabeça desse califado. E quando ele invade Constantinopla, ele invade e implanta nela o que? A lei Sharia. Estuda sobre essa lei Sharia, você vai ver que o negócio é horrendo, o negócio é terrível. E o foco deles era dominar o mundo. Era fazer com que todo mundo fosse muçulmano, o mundo todo, tá certo? E quem não aceitasse pela lei Sharia seria decapitado. As mulheres que não aceitassem ser muçulmanas e mulheres de muçulmano, elas eram apedrejadas. Ninguém poderia ter nenhum outro Deus a não ser eles. Isso foi o Império Otomano. Tanto que ele pegou a catedral, tá certo? Que o próprio Constantino tinha construído, levantando as mãos para o céu e dizendo que ele superou o rei Salomão, tá? Ele pega essa catedral e faz dela uma mesquita. Tá certo? Mas antes de fazer dela uma mesquita, ele mata todas aquelas pessoas que se intitulavam cristão dentro desta grande catedral. Então, esse Império Turco Otomano toma, impera ali o califado até 1923. 1924 acaba o califado, não é isso? E esta cidade, chamada Constantinopla, ganha o nome de Istambul, que fica onde? Na Turquia. Então, quando ela ganha o nome de Istambul, tá? O homem que domina sobre ela, tá? Mustafa, ele tira toda essa lei Sharia, ele tira todos os moldes muçulmanos dali e ele moderniza, tá? A Turquia, trazendo terno, trazendo gravata, trazendo cigarro, trazendo bebida, trazendo jogos, no que alguns muçulmanos não gostaram disso. E até então, de lá para cá, eles vêm esperando que se levante um homem valente, que se levante um homem com peito, um homem corajoso, que venha trazer a Turquia, venha trazer de volta o califado para a Turquia, e enquadrar a Turquia dentro dos moldes muçulmanos da lei Sharia de novo. Pois bem, passados anos, não apareceu nenhum homem de peito aberto. Mas de repente aparece um homem, não é isso? Que primeiro veio como prefeito de Istambul, depois ele foi crescendo no Senado, até que em 2014 ele foi tido como presidente da Turquia, que o nome dele é Erdogan. E esse homem, ele veio trazendo todos os seus princípios, não é isso, antigos, e defendendo que tinha que ter um califado. Tinha que ter um califado. Novamente eu digo para você, o que é um califado? É um Estado islâmico governado por um cabeça, um califa, com a lei Sharia. Isso que ele falou, que ia trazer o califado de volta, tá? Esse homem passou a ser idolatrado pelos muçulmanos. O homem mais respeitado, eu falo de vivo, tá? Não estou falando de Maomé, tá? Do profeta, não. Eu estou falando do homem mais respeitado no meio dos muçulmanos, é quem, Tamar? Erdogan. E ele afirma que ele vai trazer o califado de volta. Mas para trazer o califado de volta, é necessário ele juntar as mesmas nações que compunhavam o califado lá atrás, que são todas de origem turcas. Por isso que o nome era turcos otomano. E quando você vê, por exemplo, essas 4 aqui que eu citei para você, você vai ver que todas elas são de origem turcas, que já estão aliados com ele. Pois bem, foi feita agora uma eleição,
tá, antecipada na Turquia. Ele tinha mais 2 anos, mas fizeram uma eleição antecipada de alguns que não concordaram, querendo tirar Erdogan, e fizeram umas eleições antecipadas 2 anos antes, e quem ganhou? Erdogan. Você viu qual foi as condições dessa eleição? Alguns se oporam a Erdogan, porque ele queria colocar um califado, ele quer implantar a lei Sharia, tá certo? Ele é o fundador do ISIS, do Estado Islâmico, tá certo? A sede do ISIS é na Turquia, mais precisamente em Istambul, tá? Eles são preparados para matar, eles são a elite do Estado Islâmico para poder matar mesmo, acabar, destruir, perseguir os cristãos. Eles têm sangue em sua boca para matar todos os judeus e os cristãos. Tem todo o apoio de Erdogan. Foi com o apoio dele que criou o Estado Islâmico, o povo mais terrível que existe hoje na face da terra, tá certo? Não estou dizendo que Erdogan é o anticristo, longe disso, tá certo? Mas eu estou falando de quem está o poder hoje para se criar um califado. Então ele querendo trazer tudo isso de volta, tá? Isso vai envolver os xiitas e os sunitas. Depois vocês pesquisam sobre isso, ouviu o estudo anterior que eu falei dos xiitas e dos sunitas, tá certo? Esse Erdogan, ele arrumou alguns inimigos que não concordaram, que também são muçulmanos, mas são aqueles muçulmanos que não tem que cortar a cabeça de ninguém, são sunitas, tem que cortar a cabeça de ninguém, não tem nada a ver com conviver com o mundo moderno, mas os xiitas que são extremistas, aonde o Erdogan vem, fala não, tem que cortar a cabeça assim, tem que colocar burca, a lei que tem que prevalecer tem que ser a Sharia. Então ficou aquela briga entre aqueles dois, querendo tirar o Erdogan. E ele falou, tudo bem, eu aceito uma eleição, pode fazer uma eleição. Se fizerem a eleição e quiserem me tirar, pode me tirar, não tem problema nenhum. Porém, se eu ganhar, todo o poder do Senado, todo o poder do Congresso vai cair. O único que terá o poder de decidir sou eu. Não tem Congresso, não tem Senado, não tem ninguém. Pode fazer eleição. Se o povo me tirar, acabou Erdogan, acaba as minhas ideias, está tudo bem. Porém, se o povo me eleger, não tem ninguém que vai dar palpite. Não adianta juntar o Senado, não adianta juntar o Congresso, não adianta querer fazer uma lei. Quem vai estabelecer a lei sou eu. Quem vai ser o cabeça da nação sou eu. Eles assinaram achando que Erdogan perderia. Só que de forma disparada e assustadora ele ganhou. E agora que ele ganhou, não manda Francisco mais o Senado. Não manda mais o Congresso. Quem é o cabeça? Erdogan. Se ele é o cabeça e ele pode decidir sem o auxílio do Senado, se tornou ele um califa, sim ou não? Esse califa, que está trazendo de volta o califado, é que vão querer dominar o mundo. E esse califa já conseguiu espalhar discípulos no mundo todo. O Reino Unido e a França estão vivendo um colapso hoje. Me diz por que o Reino Unido e a França vivem um colapso hoje. Alguém sabe me dizer por quê? Porque 70% da França e 78% do Reino Unido é islâmico. Aonde os islãs já até ameaçou tomar a França e já ameaçaram tomar o Reino Unido. E eles estão avançando. Por quê? Porque nos outros países, tá? A doutrina é o quê? Não ter filhos. Não tem que ter filho, não é um filho só, eu quero um filho só, mas a cultura do Islã, sabe qual é? Ter filhos. Uma mulher islâmica, ela tem de 6 filhos para cima, podendo até ter 10 ou 15, e eles não têm somente uma esposa, eles têm várias esposas, e aí eles podem ter vários filhos. Então, enquanto as nações ocidentais, elas têm um filho só, ou algumas nações estão fazendo campanha para que não tenha filho, os Islã estão tendo cada mulher 10, 15 filhos. Então, um homem muçulmano
tá certo? Eles têm 4 mulheres, cada mulher dá 10 filhos, então o homem muçulmano gera 40 filhos. Então quando eles chegam no lugar, eles logo povoam aquele lugar. Enquanto aqui no Brasil, eu vou lá, eu tenho um filho com a minha esposa, o muçulmano vem para cá, não é isso? Ele vai com uma brasileira, ele vai ter 10 filhos. Ele vai ter 15 filhos logo, num espaço de tempo muito curto. A nação brasileira, que está gerando um filho só, vai morrer mais gente do que nasce. Não é isso? Porém, o Islã que está aqui dentro, não é isso? Vai gerar muitos filhos. Logo, o Brasil será uma nação islâmica. Quando você coloca na internet, você coloca a religião que mais cresce no mundo, qual é? O Islã. Exatamente por conta disso. E o Islã, esses países, são países riquíssimos, porque são países ricos em petróleo e ouro. Tá? E no mundo todo, quem se torna um islâmico, eles dizimam, quem saber, diga amém. 27% do que eles ganham, inclusive a fortuna daqueles sheiks. Você viu os sheiks como é que tem grana? Já viu? 27% do que eles ganham vai para o Islã. Então, além dela ser uma religião que cresce no mundo todo, que a mais cresce no mundo, também a mais violenta, tá? Também, hoje, é uma que está se tornando a mais rica, a mais organizada. E ela está avançando. Ela está avançando. Quando esse califa for reconhecido mesmo como um califa, tudo está caminhando para isso. Ele não é ainda um califado. Na nossa visão bíblica e na visão histórica, nós já podemos ver ele como um califa. Sim ou não? Podemos. Até porque o califado encerra onde? Na Turquia. Ele só pode reiniciar onde? Na Turquia. Não é isso? E o califado, ele tinha sua origem pelos turcos otomanos. Então, é natural que ele só pode se iniciar pelos turcos, que vêm da Turquia. Então, esse Gog, tá certo? E Magog, Tubal, Meseque, vai ser comandado por alguém. Esse comando virá da Turquia. Amém, queridos? Que é hoje o que encabeça a ira, o que suscita a ira no coração dos muçulmanos contra Jerusalém é Erdogan. Amém, queridos? Então, Gog e Magog está ligado diretamente à Turquia. Que acredito eu que quando se tornar esse califado de novo, voltará o império lá de trás, que é o império assírio, que vai trazer como cabeça esses 3, Iraque, Síria, Irã e Anatólia, que é Turquia. Este império que irá se refazer novamente, que vai ter um cabeça sobre ele, que vai ser quem? O anticristo. Que eu não acredito que seja Erdogan. Acredito que seja o Erdogan, seja aquele que vai organizar isso tudo. E está organizando. Está organizando, ele é o braço. Ele está organizando, mas não acredito que seja ele. Não vejo o Erdogan como o anticristo. Também não descarto nada. Amém, queridos? Mas ele é aquele que está criando todo esse palco, que vai trazer de novo, acredito eu, tá? Através do califado, ele vai trazer de novo o Império Assírio, que a palavra fala que o 7º, que o 8º Império é um dos 7. É um dos 7. E aí você vai ver a ferida mortal, vai entrar o Assírio lá atrás, tem toda uma história por trás disso. Eu não sei se os irmãos compreenderam, mas o que eu quero trazer para você é alinhar Gog com os dias de hoje. Tá certo? Como que Jerusalém se encontra hoje? Cercada. Como que Jerusalém se encontra hoje enquanto a gente está vendo o jogo? A gente não, que eu não perco meu tempo vendo o jogo, né? Mas enquanto o pessoal está vendo Copa do Mundo, tá? Quem está sendo bombardeado? Nesse exato momento que a gente está conversando aqui. Israel está sendo bombardeado pelo Irã, apoiado por quem? Pela Síria, que é financiada por quem? Pela Turquia. Amém, queridos? Então está sendo bombardeado, um bombardeia o outro bombardeia, mas qual é a emissora de televisão que está mostrando que Israel está em guerra com o Irã, com a Síria, com a Turquia? Qual é a emissora que está mostrando? Hein? Porque as emissoras, ela não tem interesse em te mostrar isso. Porque a finalidade das emissoras é exatamente tirar o teu foco disso.
Então aquilo que parece ser complexo de entender, não é complexo de entender, quando você sabe quais são as cidades que ele está citando aqui, quais são as nações que ele está citando aqui. E quando você sabe quais nações, morre Gog, morre Magog, morre Torgama, aí vai entrar Turquia, vai entrar Irã, vai entrar Síria, vai entrar todos esses lugares. E que é exatamente hoje as nações que estão se compondo, se unindo como uma só, numa só finalidade. Irã, qual é a tua ideia? Dizimar Israel. A minha também. Eu sou turco, eu quero dizimar Israel. E a tua também. E a tua também. E a tua também. Então vamos se unir. Vamos ser um só. Ah, mas para ser um só, tem que ter um cabeça sobre nós. Tem que ter um governo. Quem vai mandar? Não, quem vai mandar é a Síria. Não, quem vai mandar é a Turquia. Não, quem vai mandar é o Irã. Não, tá bagunçado isso aí. Não tem que mandar ninguém. Tem que ser um só e tem que constituir um para mandar. Todos com a mesma finalidade. Destruir quem, igreja? Israel. Israel está sendo fortemente bombardeado. Francisco acompanha e me manda vídeo. Todo dia, a lei não acontece lá? Todo dia, você também me manda. Todo dia. Mas o futebol não deixa. E os ataques vêm da onde? Norte. Sempre norte. E a palavra fala que eles vão vir e que eles vão atacar. Só que quando você pega e você vai ler Gog e Magog todo, o capítulo 38 e 37, começa com algumas nações. Depois vai juntando outras. Por exemplo, quando você lê aqui, o versículo 2, fala de Gog e Magog, fala de Meseque e fala de Tubal. Quando chega no versículo 5, já entra Persa, entra Etíopes, entra Put, tá vendo? Quando você vai no 6, já entra Gomer, entra Togarma, tá vendo? E vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. Exatamente como começou agora. Começa o quê? Começa envolvendo Rafael o Irã. Começa ali com o apoio da Síria. Começa com o apoio ali da Turquia, e daqui a pouco vai entrando outro, que vai entrando outro, que vai entrando outro, e vai entrando outro, e vai entrando outro. Daqui a pouco são como a areia do mar, são como multidões de exército que vai atacar. Quando se fala de Gog e Magog lá de Apocalipse, o anjo vai falar que o número dos exércitos que atacavam é de 200 milhões. Que vai atacar. Então eles vão se unir. Com o único propósito de destruir o Brasil? Não. Qual vai ser a consequência no Brasil disso? É que mesmo o Erdogan convocando, não vai todos os muçulmanos para Israel. Para a Palestina, para poder atacar Israel. Vai? Não vai. Até porque nem todos vão ter condição para isso. Tá certo? Nem todos vão ter condição para isso. E nem o local lá vai comportar. Então, quando sai o califado, eu acredito que isso já nos 3 anos e meio finais ali, já no comando do anticristo, vai sair uma ordem para exterminar 2 povos da terra. Quem? Judeus e cristãos. 2 povos na visão deles. Um povo na nossa visão bíblica. Vai ser exterminado. Aí todos aqueles muçulmanos extremistas que moram no Brasil, que são totalmente obedientes, que até aí a Constituição para eles não significa nada, porque o que manda para eles é a lei Sharia. Eles vão ir atrás de quem? Quem é cristão aí? Levante a mão. Você é cristão mesmo? É atrás de você que ele vai. O único que vai escapar disso tudo aí é o David. Eu vou olhar para a cara dele lá. Fala, não, tu passa aqui, vai tirar aquele cabelo, aquele carequinho ali, ó, a barbão dele lá. Né? Se você é do califado, Michel, você é do califado, vem me matar. Tu se depara com um camarada daquele ali. Passa batido, sim ou não? Tu vai virar para ele lá e vai embora. Você está entendendo? Ele é o único que vai escapar. Tanto que ele confia tanto, o Nilo também escapa. Nilo escapa, Nilo também. Tanto que ele está deixando a barba crescer assim, já nessa estratégia. E quando começar a perseguição, ele, né? Brincadeira, irmãos, não pode descontrair um pouco. Irmãos, deixa eu explicar para os irmãos por que é um pouco complexo para muitos entender isso. Porque uma coisa é você ler isso 9, 10 anos. Você 9, 10 anos bater em cima disso. Mapear aqui, mapear ali, que é o que eu faço.
E eu estou alinhado, né, com pessoas que são homens de Deus e que são crânios no assunto. Você pegar também o Jael Fontoura, grande amigo meu, servo do Senhor, respira isso. Você pega Obrigado, meu filho. O irmão Luiz, né? Luiz só estuda isso. De repente, se você for pegar uma outra coisa relacionada à Bíblia, não é um assunto que o Luiz vai dominar. Mas quando você vai pegar Gog, Magog, Duas Casas, camarada. O Jael ligou para mim essa semana, perguntando se podia botar o estudo no canal, que ele está gostando bastante. E aí nós começamos a conversar. Lembra quando eu dei a questão do número 6? Que 6 é o homem, né? Que no 6 simboliza 6 mil anos. Ele começou a conversar comigo. Eu falei, irmão, eu estou impressionado, eu não sei nada. Ele, não, que é isso, irmão, tal. Ele acrescentou tanta coisa no 6, que a gente foca no 7, né? 7º milênio. Ele me provou que o número 6, o 6º milênio, né? É o número mais profético da Bíblia. E eu fiquei impactado com o que ele falou, a ponto de eu falar assim, Jael, eu vou conversar com o Itamar para a gente fazer uma live na escola bíblica, você colocar direto e você falar com os irmãos. São coisas tão impactantes da palavra de Deus, mas quando ele começou a falar, que eu ouvi o áudio, eu estava consertando o carro, enquanto eu estava consertando o carro, eu estava conversando com ele, ouvindo os áudios dele, áudios longos de 11 minutos, áudio de 14 minutos, né? Ele falando ali, eu conversando com ele. Eu fiquei impactado e naqueles áudios já deu para compreender. Por que deu para compreender? Porque a nossa mente já está alinhada nessas profecias. De repente, se colocar o que ele falou comigo, uma pessoa que está começando ali agora, realmente não vai entender. Mas uma pessoa que já está alguns meses estudando, que já está alguns meses vendo isso, no que ele falou vai entender facilmente. Então eu entendi o que ele falou. Entendi porque está alinhado já com outras passagens. Mas para trazer para a igreja entender, ou eu vou ter que fazer um estudo do que ele falou desde o início, ou eu vou ter que colocar ele nesse telão aqui, ao vivo lá do Rio Grande do Sul, para trazer desde a base para a igreja. Então, quando a gente conversa um com o outro, a gente não vai conversar de como que o Brasil está na Copa. A gente não vai conversar sobre o livro que o pastor fulano escreveu. A gente não vai conversar sobre o congresso de Gideões. O assunto que vai interessar a gente é o fim. Então, quando eu converso com o irmão Luiz, que está lá no Japão, a nossa conversa vai ser em relação a Israel, vai ser em relação a Gog, vai ser em relação a Magog, vai ser em relação ao tempo do fim. A gente vai conversar sobre isso. Conversar com o irmão Luiz é um pouco difícil, um pouco complicado, porque quando ele conversa comigo é 2h pouca da manhã, porque ele está lá no Japão. Com o Ismael já é mais fácil, o Israel já esteve aqui em casa, né? Então, o que acontece? Quando eu converso com os irmãos Israel, vai ser conversa acerca dos tempos do fim, acerca dos sinais. Vai ser ou para mim acrescentar alguma coisa para ele, ou ele acrescentar alguma coisa para mim. Como estão sempre muito à frente desse estudo, por estudar somente isso, sempre eles acrescentam muito mais. Muito mais. Então um vai acrescentando, um vai ajudando. Então esses assuntos concernente a Gog, concernente a Magog, para a nossa cabeça é muito claro. E a gente pega um pouco dessa clareza e tenta trazer para a igreja. Para quando você vê Erdogan, né? O presidente da Turquia foi reeleito, para um pouquinho, senta na frente da televisão, assiste aquela reportagem. Quando acabar aquela reportagem, vai para a internet, pesquisa o que está atrás, qual é o tratado por trás dessa eleição, não é isso? Vai para a internet, quando você vê isso aí, Irã atacando Israel, que o presidente da Irã quer dizimar Israel, você vai pesquisar, presidente do Irã quer dizimar Israel, vai entrar um homem estudioso, geralmente um rabino, e ele vai pegar isso profetizado na Bíblia. E quando você vê isso profetizado na Bíblia, tá? Desse povo que quer dizimar Israel, trazendo o Irã, também vai mostrar lá que o Senhor estenderá as mãos e que ele vai dizimar esse povo que hoje é o Irã. Então nós sabemos que o Irã, ele vai deixar de quê? De existir. Ele vai deixar de existir. Ele vai se levantar lá cheio de marra, cheio de peito, mas o Senhor vai abatê-lo, o Senhor vai destruir eles. O Senhor não falou aqui de um grande terremoto? O Senhor não falou de pedras vindo do céu? O Senhor não falou de levar 7 meses para enterrar os seus corpos? E por que isso se dará? Vamos lá, preste atenção. Você já viu o tamanho da nação de Israel? Pequeno ou grande? Pequeno ou grande?
Aí se junta a Turquia, se junta a Síria, se junta Irã, se junta Iraque, Uzbequistão, Paquistão, Quirguistão, né? Piscuistão, Esquecisão, tudo isso aí, tudo, né? E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Eu não estou dizendo que não vai ter nação grande que vai se aliar com eles. Que não pode ter, de repente, né? Eu não digo a Rússia. Essa questão de se fixar na Rússia. Você sabia que a Rússia é um país extremamente cristão? Quem sabia, levante a mão. Você sabia que tem 2 países no mundo que é proibido o Alcorão dentro dele? Quais são? Rússia e Israel. Rússia e Israel. É proibido o Alcorão dentro dele. Você sabia que o Vladimir Putin, ele ordenou que o cristianismo fosse ensinado dentro das escolas? Quem sabia disso aí? Amém, queridos? Ele se intitula homem altamente cristão, defensor das leis cristãs. Aí eu digo para você, o que tem a ver a Rússia altamente cristã, que ensina o cristianismo na escola, que proibiu o Alcorão lá dentro, o que ligação tem a Rússia com o Estado Islâmico? Então, fica difícil ser a Rússia. Mas como Satanás ele veio para enganar, não é isso? Tudo isso pode ser um engano? Pode ser. E pode ser que lá na frente, não é isso? Você vê que a Rússia hoje, por exemplo, né, ela não gosta quando ataca a Síria. Os Estados Unidos atacou a Síria e logo, mas a Síria, ela é islâmica, sim ou não? Sim. Então a Síria e os russos têm uma amizade, sim ou não? Mas é um cristão e o outro muçulmano. Mas hoje o retrato, né, do que está na Rússia é um país cristão. Mas não pode deixar de ser um engano e amanhã se aliar, não é isso? Com quem? Se aliar lá com a Síria, ou seja, quem for, para atacar Israel também. Amém. Amém. Pode ser. Pode até o Brasil se juntar, pode até os Estados Unidos, quem for pode se juntar. Mas a questão é que eu tenho que olhar para os cabeças. Eu tenho que olhar para os carros-chefes. Eu tenho que olhar para o extremo norte de Israel. Eu tenho que olhar para aqueles ali que vão puxar o comando. E não é a Rússia. Não é os Estados Unidos. Não é a China. Não é a Coreia do Norte. Não é o Kim Jong-un. Não é. Temos que olhar para esses países do Oriente Médio. Então, quando eles se juntar para atacar Israel, vai ser um número infinitamente maior do que Israel, sim ou não? Tanto que a palavra fala, não é isso? Que eles vão vir como um grande exército. Eles vão vir como uma grande nuvem. Está dizendo aqui, para atacar Israel. E como é uma guerra totalmente injusta, como é uma guerra a qual esse califado, né, esse império se levantando contra Israel, já vai ter a tua vitória como garantida. Israel é nosso, Jerusalém é, nós vamos dizimar tudo. E aí que vai entrar quem? Vai entrar o Senhor. O Senhor vai entrar com forte terremoto. O Senhor vai entrar com chuvas de meteoros. O Senhor vai entrar com fogo e saraiva caindo dos altos céus. Então significa que nós estamos muito próximos, tá, de ver um terremoto ali por Israel, a qual nunca se viu. A gente está prestes a ver televisionado, não é isso? Uma chuva de asteroides misturado com fogo, caindo e dizimando esses povos. Porque o cenário que antecede isso é o cenário que hoje nós estamos vendo. Todas essas nações que a palavra fala, Lud, Pul, que ele usa o nome dos descendentes lá de Jafé, você vai pegar as nações originárias desses homens, são exatamente as nações que hoje estão atacando Israel, ou estão se aliando para atacar Israel. Então eu não consigo ver outro cenário hoje, a não ser o cenário de Gog e Magog. Só que quando você lê Ezequiel 38 e 39, mas o melhor é você pegar o contexto todo que vem desde Ezequiel 31, você pega desde Ezequiel 31, vai até o capítulo de Ezequiel 39, você vê que dentro disso tem guerra aos santos. Você vê que dentro disso tem o reino do Messias. Você vê que dentro disso tem o Senhor destruindo as nações.
Então é nesse cenário que se revela o anticristo. Amém, irmãos? Nesse cenário se revela o anticristo. Então, quem crê que é o Império Assírio, não tem problema nenhum, porque dentro do Império Assírio que vai ressurgir está a Anatólia, que é a Turquia. Tá certo? Lembrando que as 7 igrejas da Ásia estão na Turquia, que Pérgamo é onde está o trono de Satanás, tá? Que Ankara fica no norte de Jerusalém, é a capital da Turquia, que a Arca de Noé, ela foi pousada ali na Turquia, e na Turquia reiniciou o mundo, tá? Que o Irã faz fronteira com a Turquia, que o rio Eufrates, que vai secar para que as tropas venham passar para atacar Israel, fica na Turquia. Agora deixa eu trazer uma curiosidade antes de acabar a escola bíblica dominical. O que está acontecendo com o rio Eufrates exatamente nesse momento? Em alguns lugares ele já está praticamente seco, sim ou não? Mas a profecia de Apocalipse 16 é que esse rio secaria para as tropas passar. Segundo a palavra, que tropas são essas? Comandada por quem? Gog e Magog. Porque é o mesmo Gog e Magog de Apocalipse. Então vamos lá. Israel fez 70 anos. Não passará essa geração sem que tudo se cumpra. A geração de 70 anos podendo chegar a 80. Jerusalém foi considerada a capital de Israel. Amém? O rio Eufrates está se secando. As nações de lá do Oriente Médio estão se juntando. As nações do Oriente Médio são as 12 tribos de Ismael. Amém, queridos? Procura as 12 tribos de Ismael, que sim, a região se mistura com quem? Com o Cã, Jafé, né? As descendentes de Ismael, você vai ver, é o Oriente Médio. Esse Oriente Médio quer tomar Jerusalém. Nos dias de hoje, dias que a gente está vivendo. A gente hoje, quando pega as 7 igrejas da Ásia que estão na Turquia, a gente vive hoje o cenário de qual igreja? Laodiceia, que diz rico sou, estou enriquecido, nada tem falta. Né? Aquela mistura santo com profano, ou seja, o mundo está dentro da igreja. Então é nessa igreja, a 7ª igreja, nesse perfil de igreja, que Jesus volta, sim ou não? Exatamente na 7ª igreja. A gente não está na igreja de Pérgamo, de Éfeso, a gente não está na igreja de Esmirna, a gente não está em Pérgamo, a gente não está em Tiatira, a gente não está em Sardes, a gente não está em Filadélfia, a gente está no período profético de Laodiceia. A gente está aí nos 6.000 anos da existência da raça humana, tá certo? 6 dias vão trabalhar, no 7º você vai descansar, amém? No 7º dia você vai descansar. Você quer ver uma coisa? Quantos dias tem a semana de trabalho determinado por Deus? 6 dias. O 7º é descanso. De trabalho são 6. Não é isso? Depois que você tem 6 dias de trabalho, quantas horas tem um dia? 24 horas. Você pega aí, tá? 6 vezes 24. Quanto você acha que dá? 6 vezes 24 dá 144. 144 mil te levou para algum lugar? 144 leva para algum lugar? 144 mil. Mas não é só isso. Não é só isso não, amados irmãos. Você vai pegar, tá? 6.000 anos. Antes de pegar esses 6.000 anos, você vai ver que o Senhor, tudo é criação do irmão Israel, fantástico, eu fiquei impactado. Ele vai falar que o Senhor, quando acontece o dilúvio, ele estabelece um tempo para o homem. De quanto tempo? 120 anos. Só que você vai ver que depois do dilúvio, viveram muito mais de 120 anos, sim ou não? Muito mais de 120 anos. E põe mais de 120 anos nisso. Você vê até mesmo por Abraão, muito mais de 120 anos. Só que quando você vai para a palavra de Deus ali, a palavra Shia, que não é anos, é ciclo. É ciclo. São 120 ciclos, só que eles não viveram. Quando você vai para quando o Senhor estabelece ali os jubileus, ele usa a mesma palavra Shia, que é ciclo. Aonde o Senhor fala que a cada 7 vezes 7, né, 49 anos, vai ter um ano de jubileu, que é o 50º ano. Quando você pega 6.000 anos e divide por 50, dá 120. Mostrando que o Senhor estaria estabelecendo para a humanidade um ciclo de 120 jubileus. Eu não vou nem te falar nada. Pesquisa e vê de quando o jubileu foi estabelecido, quantos foram até o dia de hoje. Tu vai tomar um susto. Ele estabeleceu 120 jubileus para a volta de Cristo. Que bate exatamente com o período que a gente está vivendo hoje.
Exatamente com o período que a gente está vivendo hoje de 6.000 anos, e bate o número dos jubileus que está profetizado na palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que 6 dias o homem trabalhou. Não é isso? 6 dias o Senhor, na época que ele saiu do exército, o Senhor mandava o quê? O maná. Não é isso? Mas no 6º dia ele mandava o maná dobrado. Porque no 7º dia não podia fazer nada. O maná ele era dobrado. Não é isso? A palavra fala, Paulo dizendo que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, porque haverão homens soberbos, amantes de si mesmo, mostrando que seria mais difícil pregar o Evangelho, seria mais difícil pregar a palavra, não é isso? Mas esse tempos trabalhosos faz alusão ao tempo do fim, faz alusão ao 6º milênio, faz alusão ao tempo que nós estamos vivendo. E é exatamente nesse tempo que o Senhor promete derramar uma unção dobrada, sim ou não? O maná vinha da onde? Dos céus. A unção vem da onde? Dos céus. É nesse momento que o Senhor promete uma unção dobrada. Mas por que ele promete uma unção dobrada? Porque os dias serão mais trabalhosos. Os dias serão mais difíceis. Profetizado na palavra de Deus. E no 7º dia você tem que se alimentar no 6, se alimentar dobrado. Pegar a porção dobrada. Para que no 7º dia você venha estar pronto, que é o milênio com Cristo. Tem mais outras contas também que bate 144.000 exato. Então ele aprende, ele me mostra na palavra, é verdade, que 144.000 não está fazendo alusão a uma quantidade de povo, mas está fazendo alusão a uma quantidade de tempo, de dias. Amados irmãos, você pega, é muito interessante isso, você pega 6.000, e você pega esses 6.000 e você multiplica por 360, que é o número de anos que tem os dias judaicos. Os anos judaicos não é igual ao nosso, 365 dias, é 360 dias. Você vai multiplicar, vai dar 144.000. Isso não é à toa. Não é à toa. Deus estabelecendo 144.000 dias para a humanidade. E ele parte de um princípio para esse cálculo, que quando você bate esse cálculo, ele está chegando ao fim. Essas contas não poderiam dar exato se não fosse profético. Quem está entendendo, diga amém. Então é só um ponto que eu quero esclarecer para os irmãos, porque o intuito de trazer esse estudo é mostrar que estamos no fim. Que estamos no fim, irmãos. É o fim. Então eu falei um pouquinho de Gog e Magog, a guerra que a gente está vendo agora aí. O restante você pesquisa, você estuda. A partir de semana que vem eu vou falar de Apocalipse, alinhando com Mateus 24. Aí já vamos passar alguns vídeos. Esses vídeos eu vou mostrar para você Erdogan, eu vou mostrar para você a Turquia, vou mostrar para você a eleição dele, de Erdogan, eu vou mostrar para você as guerras que estão acontecendo lá em Israel, vou mostrar para você o que está acontecendo ao redor do mundo que a mídia não nos mostra. E você vai ver que estamos no tempo do fim. Eu não sei se você compreendeu tudo, mas se você compreender um pouquinho, a ponto de ter um ponto de partida para você estudar, amém. Você vai lá para a internet e bota Gog e Magog. Se você estudar com o irmão Ismael e que o irmão Luiz, eu sei que são pessoas que eu confio que está alinhado com a palavra de Deus. Amém? Se você for para outro estudo de Gog, fala, Rússia, Estados Unidos, já deleta aquilo ali e vai para outro, porque não é Rússia nem Estados Unidos. A Bíblia prova isso. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar para darmos início ao culto. Amém? Graças a Deus. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra fala que os teus não serão confundidos, Senhor. Pai querido, quando a tua palavra fala que não serão confundidos, significa que o teu Espírito revelaria todas as coisas, meu Pai. E todas as coisas, meu Pai, estão bem claras diante dos nossos olhos, Senhor. Basta se esforçar um pouco, orar, estudar um pouquinho, Senhor. A gente vai ver, meu Pai amado, que tudo é bem claro, que verdadeiramente tudo está revelado na tua palavra. E a tua palavra diz, Pai, bem-aventurado aquele que crê nas profecias desse livro. E por que, Pai, que ele é bem-aventurado? Porque crendo nas profecias desse livro, Senhor, ele vai fazer exatamente o que a tua palavra diz. E fazendo o que a tua palavra diz, meu Pai, ele será livre.
Ele será livre de tudo isso, meu Pai amado, e além disso, ele ganhará a vida eterna. Ele alcançará a salvação eterna. Ele morará com o Senhor por toda a eternidade, meu Pai amado. E por que ele vai ganhar a morada eterna? Porque ele não foi enganado com falsas doutrinas. Ele não foi enganado com falsos estudos. Ele não foi enganado, meu Pai amado, com questões que não são bíblicas. Ele não se envolveu com esse mundo. Ele não se encantou com este mundo, meu Pai. Ele não se deixou persuadir com aquilo que já faz parte do governo global, Senhor Deus. Aquilo que muitos têm como tecnologia, como modernidade, como coisas para facilitar a nossa vida. Para aquilo que quem tem o teu Espírito sabe que essas coisas é para aprisionar, é para deixar na mão deles, Senhor, mas os teus não serão confundidos. E que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, seja sobre a tua igreja, que verdadeiramente haja um despertar, Senhor Deus amado, em cada um aqui, pelo menos, Deus, para estudar. Eu sei, meu Pai amado, que muitos apontam, muitos criticam, mas não foi diferente assim no passado. Mas, Pai, se um aqui, Senhor, pelo menos um, decidir estudar, Senhor Deus amado, e procurar esta verdade, e por ela ser despertada, eu já estou feliz. Mas eu sei, meu Pai, que não será somente um, porque eu sei, Senhor Deus, que verdadeiramente os que estão aqui ouvindo, meu Pai, até mesmo de fora, estão no intuito de conhecer a verdade. Está como eu, Senhor Deus amado, em busca da verdade, como nessa semana eu fui surpreendido pelo meu querido irmão Israel, Senhor, com revelações que nem mesmo eu nunca sequer ouvi falar, meu Pai. Mas por que essas revelações chegou até mim, Senhor? Porque há o interesse de aprender. Então, quando há interesse de aprender, quando choramos na tua presença, o Senhor traz as informações. O Senhor revela, meu Pai. O Senhor revela para um, e aquele passa para outro, e passa para outro, e daqui a pouco os teus servos estão sabendo. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Israel, irmão Luiz, meu Pai. Continua operando na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, dando graça, livrando os teus filhos de todo mal, sustentando com as tuas mãos poderosas, tal qual a tua igreja, todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Eu oro, te glorifico por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.